Olá, cumprimento os participantes da terceira jornada virtual internacional de pesquisa científica. Eu sou a professora Solange Aparecida de Oliveira Heller, professora do Programa de Pós-Graduação em Educação do Instituto Federal Catarinense, Santa Catarina, Brasil. Juntamente com a minha orientanda de mestrado, a acadêmica Raquel Bernardes Correia, irei apresentar o trabalho intitulado A Participação da Criança no Planejamento da Educação Infantil, um inventário da produção científica no Brasil entre os anos de 2010 e 2020. Eu passo agora a palavra a Raquel, que irá conduzir o restante desta apresentação. Saudações aos participantes da jornada virtual. É um prazer poder participar desse evento. Conforme já apresentado, então, pela minha professora Solange, esta é a temática que iremos abordar e eu sou a Raquel. O texto produzido traz resultados de um inventário da produção científica brasileira demarcada entre os anos de 2010 a 2020, acerca da participação das crianças no planejamento da educação infantil. Então, tem-se como questão-problema como compreender a participação das crianças no planejamento da educação infantil por meio dos projetos políticos pedagógicos, ultrapassando os limites da simples execução das ações planejadas pelos adultos. Apresenta-se como objetivo central analisar em que medida o direito à participação das crianças no planejamento do cotidiano das instituições infantis está contemplado nos projetos políticos pedagógicos. O interesse pelas pesquisas das crianças não é fato atual. As crianças se constituíram objeto de preocupação de algumas ciências em períodos diferentes, anteriores também, né? Relacionado mais ao século XIX, constata-se que nesse período a psicologia do desenvolvimento, a pediatria, a psiquiatria infantil, por exemplo, convocam suas primeiras reuniões para estabelecer uma estrutura e uma rede a fim de discutir e fortalecer ideias e percepções sobre o desenvolvimento infantil. Verifica-se que esses estudos no campo das ciências humanas, sobre a infância, marcaram presença desde o século XIX. Entretanto, é a partir de um novo contexto, posicionado mais ao final do século XX, que a infância ganha espaço nos estudos das ciências sociais e se amplia nas ciências humanas. Mais especificamente, a partir dos anos de 1980, o discurso sobre a participação das crianças vem ganhando cada vez mais espaços. E diversas sociedades observam uma onda crescente de ideias sobre a participação e a voz das crianças. Esse movimento, por exemplo, abriu espaço para o campo da sociologia da infância, que chegou para tensionar algumas defesas feitas em torno do desenvolvimento infantil, que ainda eram pautados numa perspectiva estritamente biológica, contribuindo para modificar olhares tradicionais quanto à criança, e em especial como um vir a ser, Então, partindo daí, valorizando sua ação desde a tenridade. As pesquisas publicadas sobre a participação infantil podem contribuir para potencializar as reflexões que irão emergir acerca dos projetos políticos pedagógicos e dessa temática estudada, Então, as ideias teóricas não aparecem inteiramente novas a cada estudo. Elas são adotadas de outros estudos e relacionadas e refinadas durante o processo, aplicadas a novos problemas interpretativos, conforme nos explica Geertz. Assim, com o intuito de se ter um panorama geral do que vem sendo produzidos pelos pesquisadores sobre o direito à participação das crianças, elaborou-se este inventário de produções brasileiras. Então, consultamos nos portais da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, BDTD,
no portal da coordenação e aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, a CAPES, e no portal da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, da ANPED. Para isso, então, utilizamos a combinação de descritores ou palavras-chave que se complementavam como participação infantil, participação das crianças, situadas dentro do contexto da educação infantil, ou creche ou pré-escola, e ainda na relação com os projetos políticos pedagógicos. Então, com esse processo, resultaram 44 teses ou dissertações no portal da BDTD e da CAPES, sobre as quais passou-se a leitura dos resumos, na intenção de analisar a pertinência para o estudo, e feito isso, selecionou-se, segundo os critérios eleitos, 8 produções para leitura na íntegra e realização de fichamentos. Não poderia, então, deixar também a ANPED de fora, dada a relevância que ela tem para o fortalecimento e promoção do desenvolvimento do ensino de pós-graduação e pesquisa em educação. Então, entende-se que não se poderia deixar de realizar no estado do conhecimento sem se recorrer a essa base. Então, como anunciado anteriormente, lá no texto, situamos a busca da ANPED na GT7, que o GT7 é um espaço de educação de crianças de 0 a 6 anos, tendo um conhecimento que reúne um conjunto de produções referente a estudos sobre criança, infância e educação infantil. Então, nesse portal, encontrou-se 4 produções na ANPED Nacional e 7 produções na ANPED Sul. Todo esse levantamento, esses resultados da pesquisa nesses portais revelaram, então, que há poucas produções brasileiras que mergulham na pesquisa sobre a participação das crianças elencadas no PPP, sendo que apenas um texto mencionou, então, trouxe a importância de assegurar a participação das crianças por meio dos projetos políticos pedagógicos. 4 pesquisas foram amparadas na sociologia da infância e fundamentadas em autores como Manuel Sarmento, William Corsaro, Alan Prout, Natália Fernandes, entre outros autores da sociologia da infância. A maioria dos autores ou autoras consultadas conclui que a ação docente é fundamental para assegurar o direito à participação das crianças no cotidiano das instituições. O adultocentrismo prevalece nas ações cotidianas de algumas das instituições educativas pesquisadas. Em alguns casos, justificado pelo fato de o conhecimento dos professores ainda ser um pouco superficial sobre essa temática, e noutros pela falta de formação continuada mesmo. Os autores ainda colocam que pensar na possibilidade de um trabalho pedagógico que vislumbre a participação das crianças, principalmente quando as ações são planejadas no coletivo, tendo professores e funcionários que consideram as crianças como interlocutoras e, dessa forma, reconhecendo a participação infantil na interlocução com as crianças. As autoras partem ainda da compreensão de que as crianças têm protagonismo e, sendo assim, devem ser consideradas como partícipes do processo do percurso educativo. Indicam que as crianças têm assegurado o direito à participação quando ele planejado e organizado no cotidiano os tempos e os espaços. As pesquisas também mostraram que as concepções dos professores sobre o direito à participação das crianças são relevantes, para assegurar esse direito. Uma concepção, então, que considera a criança como sujeito da ação, irá pensar em organizar esses espaços e tempos que assegurem o direito à participação, se antepondo à concepção adultocêntrica. Os estudos da sociologia da infância trazem importantes contribuições para a análise da participação das crianças, considerando-as como ator social e sujeito de direitos. As pesquisas ainda demarcam as possibilidades da participação das crianças na transformação da sociedade, indicam quanto
as crianças têm suas possibilidades e devem ser consideradas nesse processo de participação e apontam para a importância de uma organização de tempos e espaços voltada para a autonomia das crianças. As produções ainda apontaram que as instituições de educação infantil são espaços promotores e transformadores e de potencial para a aprendizagem de novas experiências. Constatou-se também, né, que as produções trazem como resultado para assegurar o direito à participação das crianças fatores como interação, né, entre as crianças de faixas etárias diferentes. As crianças podem e devem participar nas mudanças das instituições de educação infantil, a importância da organização de tempos e espaços que contribuam para a participação, a importância de uma docência, né, de um professor que reconheça as crianças como potentes, suas culturas e a infância como uma categoria geracional. Então, né, aqui traz esse excerto da Bondiola, considerando que para assegurar a qualidade ao direito à participação infantil, o projeto político-pedagógico ocupa um lugar de destaque, pois é um elemento de apoio para si e para a criança. Um documento que diz com certeza qual o caminho, quanto se caminhou e se o caminho foi percorrido na direção desejada. Além disso, né, foi possível refletir sobre outras questões como quais indicativos descritos no PPPs contribuem para a participação infantil? O expresso nos PPPs sobre a organização dos tempos e espaço contribui para o direito à participação das crianças? Os projetos trazem indicativos que os adultos compreendam e possibilitem que a participação infantil aconteça? De que modos? Há nos PPPs indícios de práticas adultocêntricas? As concepções de criança e de infância levam ao entendimento de uma concepção que considera a criança como protagonista? Então, essas são as questões que a gente deixa com o nosso trabalho, né? Aqui são as nossas referências. Este foi o nosso trabalho para a jornada virtual. Agradecemos, né, a oportunidade de participação.